Olá, caríssimos alunos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio, uma introdução às propagandas, da primeira temporada da série Português da Manhã, no canal Letras em Rede da Universidade do Estado do Amazonas. Sou a professora Bianca Lunieri e irei guiá-los nessa temporada rumo ao aprendizado do gênero multimodal Propaganda Social. Mas para dar início a essa jornada, o que você entende por propaganda? Que tipos de imagens vêm à mente? Marcas famosas, imagens de campanhas sociais ou eleitorais, por exemplo? Então você deve estar se perguntando, de onde vem o gênero propaganda? Quais as suas categorias? E você provavelmente já ouviu o termo anúncio e se pergunta qual a relação dele com propaganda. Bom, fico feliz em dizer que são exatamente estas questões, além das condições de produção da propaganda social, que iremos abordar no episódio de hoje. E fica ligado, faça suas anotações que no final responderemos algumas atividades juntos. Começamos então pela história da propaganda em um panorama mundial. Inicialmente, o termo propaganda foi empregado pela Igreja Católica no século XVI para se referir à propagação e divulgação da fé católica para os povos nativos das terras invadidas pelos europeus, como podemos observar abaixo nessa imagem que está em todo o livro de história. Além disso, temos outros marcos na história da propaganda no panorama mundial. A Reforma Protestante, por exemplo, no século XVII, e a Revolução Industrial, no século XVIII, e o surgimento da imprensa, contribuíram para que outras organizações não católicas começassem a utilizar a propaganda na difusão de novas ideias, princípios e doutrinas. Assim, a propaganda foi utilizada para expressar desde as ideias da Revolução Feminista, por exemplo, até servir como meio de incentivo à participação de guerras e confrontos. Falamos agora da história da propaganda no Brasil. As propagandas e os anúncios surgiram nos jornais a partir do ano de 1808, com a criação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, que era um jornal editado e impresso no Brasil, mas feito para os portugueses residentes nas terras brasileiras. Como podemos observar, não se tinha imagens, apenas pequenos textos informativos, curtos e bem objetivos, que reproduziam a fala cotidiana dos comerciantes da época. Temos então que o que surgiu no Brasil primeiro foi o anúncio com fins comerciais. Em 1860, começaram a aparecer os primeiros cartazes de rua, bulas de remédio e panfletos de propaganda. Entretanto, as ilustrações ainda eram simples, como desenhos feitos à mão. Somente em 1875, começaram a surgir as ilustrações com os jornais O Mequetrefe e O Mosquito. Vale lembrar que é nesse momento que as ilustrações ganham mais espaço no jornal. Já no início dos anos 1900, apareceram no Brasil as revistas que, mesmo voltadas para as crônicas sociais, começaram a apresentar os primeiros anúncios de página inteira e ilustrações mais aprimoradas. Entretanto, a grande inovação para a propaganda e para o Brasil foi em 1930, com a chegada do rádio, porque a partir daí a propaganda teria sons, vozes e músicas. É nesse momento que surgem os famosos jingles. A próxima revolução na propaganda brasileira viria em 1950, com a primeira rede televisiva do Brasil, a TV Tupi, que revolucionou o campo da publicidade brasileira de uma forma inédita no Brasil. Vale lembrar que essa foi a primeira emissora da América Latina. Em 1968, surge então o setor do marketing, com a proposta de desenvolver uma sofisticação de técnicas, ferramentas
e mecanismos de manipulação para os anúncios e propagandas. Entretanto, as propagandas perderam força na década de 80 por causa da crise econômica que o Brasil enfrentava com a alta inflação. E isso causou uma grande recessão na área da publicidade, que, com muito esforço, conseguiu sobreviver nos 10 anos seguintes. Já em 1994, o então presidente Fernando Henrique Cardoso cria um novo plano econômico para o Brasil e uma nova moeda, o real. E isso provoca a retomada dos investimentos nos setores de propagandas, sendo esse um marco que fez com que os setores de publicidade e propaganda continuassem funcionando no Brasil. Assim, conforme têm sido desenvolvidos aparatos tecnológicos de informação desde o século XX até hoje, a televisão, o rádio, o telefone, a internet, o smartphone e as mídias sociais, a propaganda, junto com a criação dos chamados anúncios publicitários, foram inseridos em meios de comunicação digitais e se tornaram cada vez mais diversificados em seus formatos, linguagens e estratégias, o que os fazem relevantes para serem ensinados na escola na atualidade. Feito esse aparato histórico, quais seriam então as relações entre o anúncio e a propaganda? Bom, os pontos mais importantes são, entre semelhanças, ambos pertencem ao campo discursivo jornalístico-midiático, junto com as reportagens, por exemplo. Isso porque eles também dialogam com o que chamamos de linguagem persuasiva, que é aquela que utiliza mecanismos linguísticos para manipular e atrair um público leitor. Já como diferenças, consideramos que, enquanto o anúncio publicitário apresenta uma finalidade comercial, a propaganda funciona apenas como uma propagação de ideias, ou seja, não há um produto a vender. Ela funciona apenas com o intuito de convencimento e internalização de uma ideia. Há uma forma mais dinâmica de se compreender essa diferença entre o anúncio publicitário e a propaganda. Imagine, caríssimos, que o Ministério da Saúde precisa, pelo bem coletivo, incentivar que as pessoas bebam mais água. Precisa incentivar a ingestão de água, por exemplo. Eles então fariam uma propaganda como beba mais água, sem necessariamente estar favorecendo uma marca X ou uma marca Y. Por outro lado, as indústrias que produzem e comercializam a água em forma de garrafa, em forma de garrafão, consideram seu interesse comercial, então construiriam a sua marca em volta do produto para aumentar as vendas. Então podemos imaginar como beba a água X, porque ela é a melhor, como temos, por exemplo, na imagem a seguir. Água é saúde, beba milagre. Qual é a água que devemos beber? Qualquer água? Não, a intenção é comercial, beba milagre. Então, que tipos de ideias a propaganda pode transmitir? É nessa parte que vamos conhecer algumas das suas categorias mais populares. Em primeiro lugar, a propaganda eleitoral, que visa conseguir votos a partir da valorização das ideias sobre determinados indivíduos concorrentes a um cargo público. Temos, por exemplo, o cartaz da campanha eleitoral da Marina, a presidência, com o slogan "Não vamos desistir do Brasil", e a campanha eleitoral do deputado federal Tiririca, com o slogan "Vote Tiririca, pior que tá não fica". Você lembra de alguma propaganda eleitoral que ficou marcado? Comente abaixo. Outra propaganda muito popular é a propaganda religiosa, que tem por objetivo, como já vimos, levar à aceitação e internalização de uma determinada vertente religiosa. Temos, por exemplo, essas duas propagandas abaixo da Igreja Universal.
Outra categoria muito popular de propaganda é a propaganda governamental. É aquela que objetiva criar, reforçar ou modificar a imagem de um determinado governo. Temos abaixo, no lado esquerdo, a propaganda a favor do governo federal e do lado direito, a favor do governo do estado da Bahia. Temos também a propaganda institucional, que tem por finalidade convencer ou levar à aceitação de que uma determinada instituição apoia ou não uma causa que está sendo discutida na realidade em que está inserida. Temos como exemplo do lado esquerdo uma propaganda antirracista da Uber e do lado direito uma propaganda em suporte às mulheres em situação de violência defendido pela Avon. Bom, finalmente temos a categoria que é alvo da nossa primeira temporada, a propaganda social, que tem a intenção de promover o conhecimento e a conscientização coletiva sobre algo, seja moral ou ideológico, que se encontra deficiente na sociedade e que está prejudicando o bem-estar social. Por esse motivo, dentro da categoria de propaganda social, temos diversas temáticas, que, aliás, serão exploradas nessa temporada. Temos, por exemplo, doação de sangue, o uso consciente da água, coleta seletiva, a adoção de animais e contra o bullying. Chegamos então ao tópico condições de produção da propaganda social. Entre as condições de produção temos suporte, leitores, objetivos e autoria. Considerando que suporte é o corpo material onde encontramos os gêneros textuais e multimodais, as propagandas sociais podem estar em formato estático, presentes em cartazes, outdoors, jornais, banners, panfletos e imagens postadas nas mídias sociais. Ou pode estar em formato vídeo, em comerciais de televisão, no YouTube, nas redes digitais de comunicação, por exemplo, os jornais digitais. Além do mais, considerando os tempos atuais, pode estar em quase todo lugar. Quanto aos leitores, destacamos que a propaganda social se destina ao público geral ou específico. Isso depende da complexidade do conteúdo veiculado, uma vez que o sujeito a quem ela está direcionada é aquele que tem maior potência responsiva, pois os indivíduos, à medida que internalizam a mensagem da propaganda ou identificam sua experiência de mundo nela, é persuadido pela propaganda e tem muitas chances de responder à mensagem através de atos responsivos. Ou, colocando no contexto atual, ele compartilharia a propaganda nos seus stories do Instagram. Já quanto ao objetivo específico, depende da temática da propaganda social. Como vimos, tem doação de sangue, tem coleta seletiva e também contra o bullying, por exemplo. Já quanto à autoria, a propaganda pode vir sem a identificação do promotor, pois não ocupa um espaço comercial como o do anúncio. Vamos então recapitular os tópicos que vimos no episódio de hoje. Primeiro, a história da propaganda, panorama mundial. Segundo, a história da propaganda no Brasil. Terceiro, as relações entre anúncio e propaganda. Quarto, algumas categorias de propaganda. E quinto, as condições de produção da propaganda social. Nesse momento que chegamos então no quadro Praticando Português na Manha. Bom, nesse momento você vai revisar suas anotações, vai fechar o caderno e vai testar os seus conhecimentos de forma justa. Vamos lá! Analise a propaganda a seguir e responda as seguintes questões. Número 1. Qual o seu objetivo? Número 2. Quem são os seus leitores?
Número 3. Os promotores podem ser identificados? Se sim, quem são? É nesse momento, aluno, que você pausa esse vídeo, responde as questões e em seguida dar o play novamente para conferir as respostas. Vamos então às respostas dessas questões. Número 1. A propaganda tem o objetivo de incentivar a doação de sangue. Número 2. A propaganda se destina ao público em geral ou às pessoas aptas a doar sangue. E terceiro, sim, quem são os promotores? Setcamp e Transurc. Espero que você tenha acertado essa, caríssimo aluno, porque temos outra questão. Próxima questão, mesmas perguntas, outra propaganda. Vamos lá, eu tenho certeza que essa você vai acertar de primeira. Lembre-se, dê o pause, responda e dê o play novamente para conferir as respostas. Número 1. A propaganda tem o objetivo de interromper a prática de bullying, além de também incentivar a denúncia de bullying, como nós podemos observar. Número 2. A propaganda se destina aos alunos e estudantes. Percebemos isso pela forma em que ela está descrita. Bullying na escola, não. Então, nós podemos supor que ela está direcionada aos alunos e estudantes de escolas. Em terceiro lugar, sim, podemos identificar os promotores. No caso, é o Ministério Público do Estado de Goiás. Vamos para mais uma questão então, caríssimos. Mesmas perguntas, propaganda diferente. Lembre-se, pause o vídeo, responda de forma justa e em seguida volte para conferir as suas respostas. Vamos lá. Número 1. Incentivar a coleta seletiva do lixo é o que percebemos através da análise dessa propaganda. Segundo, ela destina-se ao público em geral. E terceiro, os promotores são CODAR, Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. E terceiro, Prefeitura Municipal de Arapongas. Vamos para mais uma? Propaganda diferente, mesmas questões. Vamos lá. Pratiquem o português na manhã de forma justa e em seguida volte para conferir as suas respostas. Número 1. Percebemos através dessa propaganda social que ela visa combater o desmatamento e as queimadas das florestas. Segunda questão. Percebemos também que ela se direciona a um público em geral. E em terceiro, percebemos que os promotores são IPAAM, Secretaria do Meio Ambiente e Governo do Estado do Amazonas. Vamos então para mais uma atividade, caríssimos. Mesmas perguntas, propaganda diferente. Número 1. Qual o seu objetivo? Número 2. Quem são seus leitores? E 3. Os promotores podem ser identificados? Se sim, quem são? Lembre-se de pausar o vídeo, responder de forma justa e depois voltar para conferir as suas respostas. Número 1. Percebemos, através da análise dessa propaganda, que ela incentiva ações de combate ao racismo. 2. Percebemos que ela se destina ao público em geral. E 3. Que o promotor é o Ministério Público do Estado da Bahia. Vamos então para a última questão. Analise as imagens a seguir e responda. Identifique as imagens como propaganda ou anúncio publicitário e em seguida justifique sua resposta. Lembre-se, pause o vídeo, responda de forma justa e volte para conferir as respostas. Temos então que a imagem 1 é um anúncio publicitário e a imagem 2 é uma propaganda social, pois a imagem 1 apresenta uma finalidade comercial e a imagem 2 propõe apenas a conscientização contra o vício causado pelo ato de fumar. Espero que tenha ficado tudo claro. Se você tiver alguma dúvida em relação a essas 3 questões, pode deixar no comentário abaixo.
Então é assim que finalizamos o episódio Uma Introdução às Propagandas. Gostou desse episódio? Tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Deixe seu like, deixe seu comentário e ative o sininho para receber a notificação do próximo episódio, o gênero propaganda social e suas características. Lembrando que temos disponível abaixo o link de acesso ao blog com todas as informações da aula de hoje. Até a próxima, caríssimos!